Nós temos hoje um comportamento conservador na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão? Essa pergunta é para ti, mas eu já respondo para mim. Eu tenho a impressão que sim. Seja por uma mera conveniência de situação, de contexto, ou não sei se por ignorância, mas nós temos hoje uma Assembleia Legislativa com comportamento conservador e, infelizmente, mesmo que não seja, mesmo que não esteja se declarando como conservador, está indo na onda. A leitura que eu tenho é que nós temos um dos períodos que é interessante, que é uma contradição, né? O Brasil deu uma reviravolta e nós temos uma Assembleia que ela tem, de fato, um perfil conservador. Mesmo quando tem uma Assembleia que ela reivindica, e reivindica corretamente, que é uma Assembleia que tem um maior número de mulheres hoje presentes na Assembleia Legislativa, mas isso não significa dizer que esse conjunto de mulheres tenha impactado a agenda voltada para as mulheres no estado do Maranhão. Por quê? Porque há uma confusão entre ser mulher e assumir uma pauta de emancipação das mulheres, entre ser mulher e enfrentar o patriarcado. A própria lógica de organização da política do Maranhão nas regiões e da forma como se dá as eleições ainda no Maranhão, ela gera um pouco, ela reproduz essa onda conservadora no ambiente da Assembleia. Até porque eu tenho uma opinião que é o seguinte: há uma tentativa, um esforço no Brasil de tratar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, as questões identitárias como se fosse pauta de costumes. Pauta de costumes. Então, com falta de costume, fosse a questão de ver a questão do vestuário, não sei o quê, é o que eu chamo da dimensão cosmética da política. Ocorre que, quando a gente vai discutir com as mulheres, vamos dar o exemplo das mulheres, há uma diversidade de pautas das mulheres. E não estou entrando nem no debate quem é feminista e quem não é. Vai discutir com as mulheres quilombolas e pergunta o que é que elas querem. Vai discutir com as mulheres indígenas e pergunta o que elas querem. Vai conversar com as mulheres da periferia e vai perguntar o que elas querem. Então, na periferia, vão dizer que elas querem emprego. Vão dizer que quero creche para eu poder deixar meu filho ir trabalhar. Quero garantir escola próxima e de qualidade para meu filho. Então, essa aqui se expressa a agenda concreta. A agenda concreta. Porque muitas vezes, quando você pega uma pessoa que tem uma vida estabilizada e tudo mais, a agenda dela é outra. Mas a maioria das mulheres no Brasil, elas querem ter uma boa vida afetiva, ter uma boa vida familiar, querem ter respeito, mas o respeito para elas se dá pela garantia desses direitos básicos. Pode ser na periferia, vai ser isso. Quando você vai conversar, uma das coisas que mais me chama a atenção, nos últimos anos eu convivi muito com as mulheres trans e convivi muito com as mulheres que ficam no pistão, na prostituição. Durante a pandemia e pós a pandemia, eu me lembro que um grupo delas me procuraram, que elas iam ser secretário. Nós queríamos sair do pistão, mas ninguém dá emprego para nós. Então você vê que essas mulheres trans, o que elas querem são duas coisas fundamentais. Elas querem ter acesso ao mercado de trabalho e elas querem ter acesso ao estudo. Porque elas dizem que o que sobra para elas é muitas vezes ou é o salão de beleza ou é a prostituição. Né? Agora, claro que tem novidades hoje. Eu vejo muitas mulheres trans hoje na universidade, né? Mas são pessoas que muitas vezes têm o apoio familiar ou o apoio de um grupo de amigos. Então, me parece que quando você trata da questão do conservadorismo, nesse aspecto, é que não basta eu fazer uma campanha para garantir os exames lá na comunidade e tal. Tem que escutar qual é a agenda que essas mulheres querem mesmo. Mas isso não se refere só às mulheres, se refere à questão de outros setores da população. Como é que enfrenta as desigualdades. Perfeito. As desigualdades. Perfeito, então não é uma questão cosmética. A questão de gênero não é uma questão cosmética. Professor, né? A questão ético-racial não é uma questão cosmética. Uma das coisas que mais me encanta na universidade hoje é eu ver a universidade tão cheia de pessoas negras e periféricas. Sim. Quando eu fui estudante da universidade, a minha turma, eu entrei na universidade em 1980, a minha turma, a maioria era classe média, e só tinha um negro na minha turma, que era Benedito, que mora hoje em Arari. Benedito, era o único negro da nossa turma, formou em jornalismo também.
o único negro. Né? Então, estou dando esse exemplo, que uma universidade tem que representar a diversidade da sociedade. Né? Então, o que as pessoas querem é isso. Então, quando a gente fala, e aí me parece que muitas vezes tem havido na sociedade brasileira, e nesse caso da Assembleia que nós citamos ainda há pouco, uma manipulação do discurso de gênero para negar outros direitos. Então, vira uma cortina de fumaça.